Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos ler então com a ajuda de Deus, irmãos. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta justificando uma decisão que havia tomado, tinha deliberado consigo mesmo, de não ir naqueles momentos ou naquele tempo em que ele estava vivendo a Corinto, porque ele aguardava uma oportunidade quando o Senhor completasse a obra que ele esperava, para poder ir estar com aqueles irmãos, levando consigo a alegria de poder encontrá-los depois que ele, então, isto porque ele havia prometido ou imaginado de ir a Corinto, mas depois ele, por necessidade, teve que ir antes, irmãos, a outro lugar. E assim
procurou justificar aquela irmandade, que o fato dele ter que ir à Macedônia antes de Corinto, que era uma decisão acertada e guiada pelo Senhor, mas que na volta então ele viria a Corinto. E ele dizia aqui então que ele havia deliberado isso consigo mesmo, porque ele não queria ir ali na condição em que ele se encontrava, entristecido, por causa do fato que havia ocorrido naquele lugar, de alguém que havia cometido um delito, um pecado grande, e ele havia tomado uma decisão anteriormente com respeito a esta pessoa que caiu numa grande desobediência, cometendo um pecado com a mulher de seu pai. De modo que este indivíduo, esta pessoa, este irmão que caiu neste mal, o apóstolo Paulo havia dado-lhe uma sentença muito forte. Essa sentença, naturalmente executada por toda aquela irmandade, trouxe ali uma grande tristeza. E todas as vezes que ele pensava de ir ali, também se sentia triste. Aleluia. Esperava então que Deus movesse as coisas e abrisse então uma porta que ele pudesse ir ali de maneira diferente. Mas o Senhor então consertou aquela situação, irmãos, fazendo com que, através de uma grande tristeza que tomava o apóstolo por este momento, este envolvimento nesta situação, e a irmandade também. E era um trabalho de Deus, porque neste movimento que Deus fez, houve um reconhecimento tanto da irmandade quanto da própria pessoa que caiu neste mal, vindo a permanecer entre os irmãos. E o apóstolo, então, sentindo-se guiado por Deus, apresenta aqui um perdão, uma misericórdia, para cumprir o que Jesus mesmo disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o apóstolo aqui usa, então, desta bem-aventurança, usar de misericórdia para com aquele que caiu, mas que agora permanecia ali. E ele, então, falava com o povo que usasse dessa mesma misericórdia, para que a tristeza fosse dissolvida e voltasse, então, a alegria entre o servo de Deus e a irmandade também. E ele disse que ele tinha feito essa deliberação porque ele estava triste. Porque disse: se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Então eu quero ir visitá-los ou estar convosco quando terminar este período, esta fase de entristecimento, e voltar a alegria entre nós outra vez. Então, estando aí, levarei alegria para alegrar-me junto com todos vós. Eu escrevi isto, dizia ele, para que quando eu for lá, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam me alegrar, porque a minha alegria é a vossa alegria. Se eu chegar aí e vos encontrar todos entristecidos, naturalmente eu também me entristecerei. E não é essa a minha esperança. Quero chegar aí alegre e encontrar todos felizes servindo a Deus. E ele dizia, irmãos, que ele havia escrito para aquela irmandade, não com alegria na decisão, mas com muitas lágrimas. Chorou por ver o mal que havia acontecido. Mas ele dizia que tudo isso era para que houvesse abundância do amor que ele já tinha, mas que se manifestasse àqueles irmãos, que ele tinha abundantemente um grande amor na obra de Deus ali com aquela irmandade. Então, fez tudo isto, irmãos, invocando um bem para que alguém não fosse entristecido de forma demasiada e vir até se perder totalmente. Então ele disse: basta o tal, esta pessoa, toda a repreensão que já foi feita por muitos. Chega agora, deixe de desprezá-lo, porque ao contrário,
vamos perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Irmãos, isto é amor de Deus, isto é misericórdia, que ele havia no momento quando ele deu a repreensão, deixado uma dura sentença àquela pessoa, que deveria ser seu corpo, enfim, dado ao adversário para sofrimento, para a salvação do seu espírito no último dia. Mas dada a forma como a pessoa se portou durante este tempo, suportando todo aquele desprezo, aquela forma que o povo usou para com ele, mas ele suportou e alcançou misericórdia. Embora tenha caído num grande pecado, mas a misericórdia triunfou do juízo. Glória ao nome do Senhor. De modo, irmãos, que ter misericórdia é dom de Deus. Nós precisamos ser misericordiosos, não vingativos. Porque existem momentos que nós, na força da nossa razão e direito, pensamos em juízo, pensamos em pena, em penalizar alguém por algum fato, alguma ocorrência que houve. De fato é assim, naturalmente, o ser humano. Mas quando o ser humano está revestido de Cristo, então aparece um outro lado que naturalmente não existe. É a misericórdia, é o amor. E os exemplos do Senhor Jesus são vastos. Ele estava numa determinada situação, quando chegaram os fariseus e outros que os acompanhavam, trazendo uma mulher apanhada no próprio ato, adulterando. Ela cometia um erro flagrante, porque pegaram naquele momento que ela cometia o adultério. E era um pecado que, segundo a lei, deveria ser morta por apedrejamento. Era a lei de Moisés e deveria ser cumprida. Mas era uma oportunidade para ver o que estava naquele que dizia que ele era o Filho de Deus. E eles queriam saber e provar, ainda que já tivessem muitos motivos para ver que ele era o Cristo enviado de Deus. Mas levaram esta mulher e disseram: mestre, queríamos saber o que tens a dizer, pois esta mulher, segundo o que foi apanhado no próprio adultério, a lei manda que seja apedrejada. E tu que dizes? Era muito fácil para ele dizer: olha, o que diz a lei? Faça o que a lei manda. Lei é lei, deve ser cumprida, não discutida. Mas ele percebeu com que espírito eles o procuravam, e ele abaixou-se e não deu resposta de imediato, e com o seu dedo escrevia alguma coisa na terra, na areia. E eles ficaram ali observando. Demorou para o Senhor lhes responder, e eles todos com pedras na mão para cumprir o que a lei mandava. Mas Jesus levantou a cabeça e disse: bem, aquele de entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí desde o mais velho até o mais novo começou a pensar: bom, também sou pecador, também tenho pecado. E quantos que estavam ali que talvez fossem adúlteros, não é? Mas jogaram as suas pedras no chão e um por um foi saindo até que o último se foi. Ficou só a mulher. Jesus levantou e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Não, Senhor. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, misericórdia é dom de Deus. Execução de juízo pertence a Deus, mas Ele mesmo faz triunfar a misericórdia sobre o seu próprio juízo. E nós devemos de seguir o mesmo exemplo, sermos todos misericordiosos. Ninguém perde por usar de misericórdia. E assim o apóstolo usou de dureza no começo, para que mantivesse a ordem entre o povo. Mas depois o que fez o Senhor? Querendo executar a sua palavra, mandou a tristeza. A tristeza veio trabalhar no coração do apóstolo e nos corações do povo.
Porque mais no outro capítulo adiante ele escreve que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo. Tristeza, segundo Deus, leva a pessoa às considerações, à meditação e a buscar misericórdia, não é? E arrependimento. E desse arrependimento, irmãos, ninguém vai depois desistir, porque pelo arrependimento se alcança salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Que Deus nos guarde, irmãos, de sofrermos as tristezas segundo o mundo, porque elas são tristezas que levam a pessoa a sucumbir perante Deus, perdendo a fé, a confiança e caindo no pecado. Mas a tristeza que Deus faz, ela vem como um serviço a executar. Ele faz com que a pessoa se volte a Deus, porque está escrito: quando estiver triste, irmãos, deve orar, buscar a Deus. Se alguém está aqui hoje e passa por algum momento de tristeza na sua vida, que a alegria desapareceu, o prazer de viver não está latente, parece mais desejo de não viver do que continuar com vida, faça agora um exame de consciência e veja se essa tristeza vem por algum ato que praticaste que desagradou a Deus, e Ele mandou a tristeza para que tu te arrependas. Então, arrependendo-te, a misericórdia de Deus te alcançará nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nunca despediu aqueles que o buscou. Quando se busca o Senhor por misericórdia, irmãos, o Senhor é pronto a ouvir o pleito de cada um e atender segundo a sua vontade. Mas aqui, irmãos, tudo isso ficou de exemplo. Mas ele depois, o apóstolo, faz aqui, irmãos, uma explicação tão importante. E diz assim: e a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Os irmãos, vejam que interessante isso aqui, eu perdoei. Mas se é que realmente o perdão saiu de dentro do meu coração, se isso é assim, foi feito por amor a vocês todos, na presença do Senhor Jesus. Por quê? Aqui é que vem um ponto importante. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque o adversário, irmãos, quando faz um plano de batalha contra um fiel, o objetivo dele é vencer, é fazer a pessoa cair e prostrar-se. Mas quando a pessoa alcança a luz e o entendimento, antes de cair e de prostrar-se perante os intentos do maligno, vem a luz de Deus, e vindo essa luz, vem o esclarecimento e a pessoa não cai no erro. Bendito seja o Senhor. Então vem aqui o porquê de tudo isto. Porque não ignoramos os seus ardis. Ignorar ardis é desprezar, irmãos, as informações boas que vêm para não se cair em laço. O ardil é um laço. Quando a pessoa despreza, alguém diz: olha, não vá por esse caminho à noite, porque à noite é perigoso ser assaltado. Todas as pessoas que andam por esta via, por esse lugar, à noite, correm o risco, e muitos são apanhados de surpresa e vêm a sofrer um assalto e até alguma violência. A pessoa, quando ouve isto e é prudente, ele fala: então eu não irei por esse caminho, eu vou por outro e não vou de noite, eu vou de dia. Por que isso é? Porque eu não quero ignorar que haja um risco, um perigo, um laço, um ardil. Não vou ignorar. Eu vou me manter com conhecimento. Não irei por este caminho, não irei neste horário, no escuro, mas vou a hora que tiver luz. Bendito seja Deus. O crente que ignora os conselhos, que ignora as orientações, aquele que despreza a palavra, que ensina, que mostra os perigos, os erros,
que podem ocorrer, e os resultados disso tudo. A pessoa que despreza isto, irmãos, é vulnerável, fica exposta a qualquer momento cair naquele erro, cair naquele mal e ser apanhada de surpresa nos ardis do maligno, nos laços do adversário. E o Senhor, quando manda a palavra, Ele manda sempre para orientar, para abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais e nos informar do que existe naquele rumo que estamos tomando, o que está oculto por trás de tudo isso que nós imaginamos que seja tão bom, tão eficaz para nós, mas pode ser um grande mal na nossa vida. Então aquele que é prudente, ele ouve e diz: não, eu vou aceitar o conselho, porque se eu for, eu posso cair nesta situação. Estes são bem-aventurados, porque não serão vencidos pelo maligno, irmão. Mas quantos que são vencidos? Vencidos pelos seus sentimentos, vencidos pelas suas paixões, vencidos pela inveja, vencidos pelo ciúme, vencidos pelo engano, vencidos pelas concupiscências que fervem no sangue da pessoa, e ela não resiste e cai imprudentemente no laço do adversário. Mas quem observar a palavra de Deus e guardá-la, não cairá no laço do adversário. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, que Deus deu este conselho a Paulo para ensinar os irmãos de Corinto, porque ele via claramente que diante de tudo isso havia um ardil, um laço para apanhar aquela irmandade, entrar em confusão, em contenda, em dissensões, e a virtude de Deus e a comunhão com Deus desaparecer. Isso acontece às vezes numa casa de oração, numa cidade acontece isto, quando o povo imprudentemente deixa-se levar por sentimentos de tantos males que sucedem, irmãos, que se semeiam no meio do povo de Deus, contendas, maldades, falatórios e tantas coisas, e isto faz com que o adversário vençam as pessoas, são vencidas pelo inimigo, entregando-se depois às concupiscências, cria-se o ódio, cria-se a separação, afasta a presença de Deus, a revelação da palavra já não vem claramente, o povo congrega, já não sente mais nada, o músico toca, não sente prazer em tocar, o organista vem fazer a meia hora, não sente comunhão, dá a introdução, também não sente prazer, toca e não sente alegria. Por quê? Porque o ardil do inimigo foi oculto e o povo caiu naquela fraqueza. Mas Deus manda a palavra, irmãos, é para despertar os que dormem. Santo é o Senhor. Os irmãos sabem que o adversário pode fazer uma família dormir, uma pessoa dormir, mas pode fazer uma cidade inteira dormir, uma congregação inteira dormir, isto é, deixar na imprudência, o adversário vem vencendo e ninguém tem força de levantar-se e imprimir contra o adversário uma resistência. Por quê? Porque estão fragilizados por causa das coisinhas que acontecem, é o falatório de um, é o testemunho de outro, é porque um cometeu isto, é porque o outro errou naquilo, é porque aquele falou desse jeito, é porque o irmão pregou daquela maneira, e o povo vai olhando aqui, olhando ali, vai se esfriando, e o adversário vai criando campo, vai se reforçando, e o povo vai enfraquecendo. Bem-aventurado quem ouvir esta palavra nesta manhã, levantar a cabeça e dizer: até aqui o inimigo me venceu, mas hoje não vou desprezar mais, eu vou ficar atento. Todo o laço do adversário, eu quero saber onde está o perigo, e quero me desviar dele. Quem tiver esta intenção, receba por esta boa vontade força para servir a Deus. Glória a Jesus. Olha, irmãos, Paulo disse: eu não tive descanso no meu espírito,
porque eu não achei ali o meu irmão Tito. Ele ficou triste, irmão. Ele queria encontrar porque tem hora que a gente precisa encontrar um amigo. Os irmãos já passaram por isso? Tem hora que nós olhamos à esquerda e à direita, mas ninguém é comigo. Eu estou sozinho. Senhor, eu estou nessa batalha espiritual, mas não encontro um ombro amigo que eu possa chorar. Não encontro uma mão amiga que me ajude. Paulo falou, olha, eu não tive descanso no meu espírito, me debati, corri para cá e para lá, procurando Tito, que podia me ajudar. Era um servo de confiança. Não achei. Bem-aventurado, porque um amigo, em muitas situações, como diz no provérbio, é mais do que um irmão. Bendito seja o Senhor. Paulo também reclamou, irmãos, que precisava de ter pessoas de confiança, que fossem fiéis para estar juntos. E muitas vezes não encontramos. É porque a batalha é generalizada, todo mundo quer vencer. E chega uma hora, irmãos, que no meio da comunidade, ninguém acredita mais em ninguém. Porque lembra-se que todo mundo é inimigo, porque a pessoa está ali no isolamento. Isto acontece quando a comunhão desaparece. Então, é como, por exemplo, irmãos, numa batalha, os soldados se misturam com os adversários e pode até um matar o outro, que chamam de fogo amigo. Dá um tiro no irmão, mata o irmão na guerra, porque ele não está conhecendo, está vestido todo mundo igual, não vê diferença nenhuma. Então a pessoa fala, não sei se esse aqui é meu amigo ou se é meu inimigo. Mas se Deus abrir os nossos olhos espirituais e a visão de Jesus Cristo nos tomar, você vai ver quem é contra ti e quem é por ti. Mas na comunhão, unamos-nos agora e vamos servir a Deus todos para ganhar a vida eterna, irmão. Santo é o Senhor. Por isso que quando mesmo numa cidade ou numa casa de oração, o povo é instruído ao amor, à comunhão, quando abre seu serviço, Deus seja louvado, aquele amém já enche aquele lugar. Chamemos um hino, canta o hino. Quem está presidindo, se estiver na comunhão, sente aquele calor, não é calor físico, aquela comunhão do povo cantando. Olha para o organista, tem organista que toca e canta também, não é proibido cantar, não. Pode cantar. Louvemos ao nosso Deus. Músico que está tocando, de repente para, porque as lágrimas estão correndo, ele não aguenta tocar de tanto. Da virtude. Bendito seja o Senhor. Chega na hora da oração,
é um fervor, é uma comunhão, e o Senhor dá a oração ao seu povo, e aquilo sobe, irmãos, como uma fumaça que não tem vento que desvia a sua direção. Vai ao trono da graça de Deus o louvor, como agora está acontecendo, não só aqui presente, onde estiver um pequenino por este mundo afora, e que estiver nesta mesma comunhão, o teu louvor chega ao trono da graça de Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Estão ouvindo este rumor? É a presença de Deus, irmão. Glória a Jesus. Então é diferente. É diferente de reunir. Mas um senta numa ponta do banco, outro senta na outra, mal se saúdam. Músico que não se dá com o outro, e muitas vezes, irmã, também não se dão, as organistas em contenda, e aquela frieza, um amém muito fraquinho, na oração ninguém ora. Quantos lugares que chega na hora da liberdade para os testemunhos, ninguém levanta para agradecer a Deus, não há gratidão a Deus. Aí vem a hora da palavra, o servo de Deus está fragilizado, sofrendo, prega. Então olha, um dormindo, outro pega o inário e começa a procurar nada, mas está passando o tempo procurando alguma coisa. Músico que pega o instrumento, fica mexendo na chave, anda o violino vendo se está afinado. É mais ou menos desse jeito. E o adversário observando: estou conseguindo, estou esfriando, estou tirando deles a virtude. Olha, queridos, se houver uma reação nesta manhã, o adversário não nos vencerá, irmão. Santo é o Senhor. Haja agora a virtude de Deus, e que agora suba desta reunião solene o bom cheiro de Jesus Cristo, como disse Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha aí, irmãos, nesta manhã está havendo um triunfo em Cristo para os fiéis, que o adversário não te vencerá. Leva aquele que está caído e que está se arrastando, o Senhor vem, levanta. Precisa de misericórdia, eis aí a misericórdia descendo nesta manhã. Precisa de força, a força nos toma nesta manhã. Vamos ser triunfantes em Cristo, porque nós somos o bom cheiro de Cristo para Deus. Porque muitos mostram o bom cheiro de Cristo no amigo, naquele que não sabe o que ele pensa, porque ele fala bem, ele conta muitas histórias, ele conta muito testemunho, mas perante Deus ele não tem bom cheiro, porque não é fiel, não é sincero, ocultamente comete muitas sortes de males e pensa que Deus não sabe. Paulo dizia: o bom cheiro de Cristo é de Cristo para Deus, porque Deus conhece o coração. Quem é que tem o bom cheiro agora e que é capaz de dizer: Senhor, olha o meu coração, eu te amo, Senhor, aceita o meu louvor? Deus recebe o teu louvor. Santo é o Senhor. É sincero, é de coração, pois és aceito na presença de Deus. Ah, irmãos, o Senhor está contente com os fiéis nesta manhã. Olha aí este rumor, são os fiéis louvando ao Criador.
Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.